O Lenovo Lock é um dos notebooks gamers mais baratos com a RTX 3050. Ele substitui o bem-sucedido Lenovo Gaming 3i no mercado muito mais competitivo. Será que ele consegue bater de frente aí com os outros grandes nomes, como o Nitro 5 ou o Dell G15? Bora descobrir no vídeo de hoje, e caso você se interesse, teremos links de compra aqui na descrição. Confere também o nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp e no Telegram para receber as melhores promoções dos mais diversos itens. Links aqui na descrição e bora para análise. Para começar, esse não é o primeiro Lenovo Lock que passa aqui no canal. Quem analisamos primeiro foi o Lock com a RTX 2050, que era bem mais limitada para esse uso gamer. Ela, apesar do nome, não tem um desempenho tão bom assim, nem mesmo quando comparada com uma GTX 1650. Existe essa outra versão porque a Lenovo quer direcionar o Lock para um uso mais misto. Inclusive, ela está inserida em uma categoria curiosa do mercado que ganhou um pouco mais de força desde 2023, que são os notebooks gamers ultra finos. O Game 3i já era um pouquinho fino, mas agora o Lock reduz um pouco mais essas dimensões. Tá, eu sei, de ultra fino ele não tem nada. São 22,1 mm de altura, quando os finos de verdade do mercado chegam a 15 mm. Mas, por exemplo, se eu comparar ele com o Dell G15, que tem 26,9 mm, dá pra ver que para um gamer ele até que é aqui mais fininho. De qualquer forma, o que ele quer mesmo é ser barato, o mais barato de preferência, posição que o Gaming 3 ocupou algumas épocas. Mas vamos entender logo se essa troca de geração fez sentido, começando pela construção. Olha, apesar dela ser inteira de plástico, temos pontos interessantes por aqui. O primeiro deles é o desenho do notebook quando visto de cima. Eu achei bem legal, minimalista, com o logotipo Lock pintado direto na carcaça e o Lenovo em baixo relevo. Olhando isso, ele parece até um produto bastante sóbrio, mas nas saídas de ar temos alguns detalhes em azul bebê que deixa claro que ele foi pensado também para o público gamer. Esse Lock tem a traseira avantajada, diferente do Gaming 3i. Essa parte ajuda a acomodar melhor as peças internas, além de ser um local bem melhor para as entradas do notebook. Em relação ao teclado, ele segue o mesmo padrão de outros modelos da Lenovo, com o botão Power separado, centralizado, acima das teclas. A marca também escolheu manter as setas em um tamanho grande, diferente de alguns concorrentes. Só que assim, essa escolha ela força o trackpad mais para a esquerda do aparelho, o que eu achei muito incômodo. Geralmente os gamers não são centralizados, mas aqui eu percebo mais essa falta. Não gosto tanto da experiência, eu acho que podia ficar no meio ali mesmo sendo gamer. E por falar em experiência, a digitação com essas teclas é satisfatória. A versão é ABNT e o tamanho é o full size, ou seja, traz o teclado numérico à direita. Tudo aqui está dentro dos conformes para um gamer de entrada. Não é ótimo, mas não tem nenhuma falha real. Agora, um ponto que não dá para defender tanto nessa máquina é a tela. É um dos únicos pontos que o deixa menos interessante. Ela tem painel de 15,6 polegadas, WVA Full HD de 60 Hz. Para o público que esse notebook se posiciona, a tela de 60 Hz é um baita tiro no pé. Os concorrentes principais, todos já trazem telas melhores. O Dell G15, por exemplo, também tem uma Full HD, mas com 120 Hz. O Lenovo Slim 5i tem os mesmos 60 Hz, mas em uma tela 2K. A frequência é um dos pontos mais importantes para uma boa experiência, principalmente para os jogos competitivos. Para mim, é o que define, inclusive, o notebook gamer. É verdade que em títulos mais pesados, a placa de vídeo não vai conseguir chegar lá nos 120 quadros por segundo para ter a sensação fluida da tela de 120 Hz. Mas, como eu falei, todos os concorrentes trazem isso e há muitas gerações, não é algo novo. Então, ponto negativo. Se fosse uma tela de qualidade superior, aí ok, como é o caso lá no Slim 5i. Mas aqui, ela também não é tão legal. É um painel que atinge 52% do espectro DCI-P3 e 70% lá do sRGB. O brilho chegou a 262 nits e o contraste bateu só 1210 por 1. No geral, na verdade, é uma qualidade mediana que traz apenas a decepção dos 60 Hz. Diria que esse é um reflexo do posicionamento diferente do Lock. Inclusive, olhando para a webcam, essa opinião ainda é reforçada. Ela tem resolução Full HD, quando todos os concorrentes trazem uma HD mais básica. Ela tem performance razoável também, o suficiente para uma videochamada no geral, mas não para streaming. Então assim, é um diferencial corporativo, para reunião mesmo, e não algo que seja uma baita necessidade para um gamer, ou seja, uso misto. Mas ó, aproveitando que tocamos no assunto de trabalho, tanto para gamers quanto para escritório, é importante que essa máquina seja bem servida de conexões. E aqui temos um conjunto bastante satisfatório. Do lado esquerdo, uma USB tipo C 3.2 Gen 2 de até 10 GB por segundo, com conector também de fone de ouvido do lado. Esse tipo C é compatível também com saídas de vídeo e com carregamento PD de até 140 watts,
O que é bem legal porque é possível carregá-lo com aquelas fontes importadas da Baseus ou da WeGreen de 160 watts. Mas fica de olho porque só dá para ativar o modo de alta performance do notebook com o carregador proprietário da marca, que tem 170 watts. Mas assim, levar para algum lugar e usar o dia a dia, super rola os carregadores importados. Para jogar, aí sim, vai com a fonte original mais forte. Continuando nas conexões, passando para o lado direito, temos uma porta USB-A 3.2 Gen 1 de 5 GB por segundo e a trava da webcam. Na traseira, o conjunto é formado pela entrada de carregamento proprietária da marca, mais uma HDMI para monitores externos, temos também duas USB 3.2 Gen 2 e uma RJ45 para o cabo de internet. Particularmente, eu gosto demais dessas entradas viradas para a traseira do notebook, porque ajuda ali a deixar o setup muito mais organizado. Uma pena que alguns notebooks mais novos não estão aderindo a isso. Aliás, comenta aqui se você quer ver esse setup na prática. Quem sabe eu não trago aqui e monto um setup inteiro em volta desse notebook. Aproveita também e não esquece de conferir o nosso grupo de ofertas lá no Telegram ou no WhatsApp. Nós temos uma equipe que encontra as melhores promoções de tudo que é item, inclusive desses notebooks, para mandar para vocês. Assim vocês não perdem nenhuma novidade. Fica tudo ali na mão. Temos também o Comparador Escolha Segura, nosso plugin e aplicativo Android, que compara preços entre lojas, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas para você nunca pagar mais caro. Tudo aqui na descrição e bora voltar pro vídeo. Chegando no hardware, primeiro deixa eu te passar o perfil completo. O processador por aqui é o Intel Core i5 12450H. Ele é um octa-core que traz aquela separação entre núcleos de eficiência e potência, que nesse caso são divididos igualmente 4 para cada lado. E vai lembrar que apenas os núcleos de potência possuem o multithread. Em relação à placa de vídeo, como eu comentei lá no início, é a RTX 3050 com 6 GB de memória. Olhando a parte de dentro, a RAM do notebook é de 16 GB, DDR5 e 512 GB de SSD, ambos substituíveis. Existem outras versões também, porém você tem 2 espaços para sempre completar 16 GB, que é quase necessário para uma experiência gamer legal. Temos também 2 espaços para o SSD NVMe. Aqui ele traz um modelo menor, o M2 2230, mas também é possível adicionar o grandão também, que é mais comum e mais barato. Nos testes, o SSD que vem por aqui atingiu o pico de 3.714 MB de leitura e 228 de escrita. Um pouco mais embaixo temos a bateria, que nesse caso é de 60 Wh. Como não faz sentido usar um notebook gamer fora da tomada para jogar, a minha experiência com ela foi mais para escrever textos e fazer pesquisas na internet. Usando dessa forma aí, desse jeito mais leve, ele já gastou 47% por hora, o que é bastante, mas nada fora do comum também. Ou seja, tá tudo igual ao lock que testamos no início do ano, com exceção da placa de vídeo. Já vamos entrar nos testes, mas basicamente a RTX 2050 tem uma pegada de baixo consumo para notebook leve mesmo. Para jogar, ela não vai tão bem. A RTX 3050, por outro lado, é a placa do momento para as máquinas gamer de entrada. Ela tem uma boa performance numa gama bem grande de jogos. Mas vamos para os testes. O 12450H no Cinebench alcançou 1.600 pontos no single core, enquanto que o multicore ele chegou em 11.261 pontos. Isso na opção térmica equilibrada. A maioria dos notebooks hoje traz um software dentro dele que controla algumas características de hardware, geralmente CPU, GPU e velocidade de ventoinhas. Cada marca chama de um jeito, mas aqui são os modos térmicos. Esse teste foi feito no modo equilibrado, como eu comentei, mas vale adicionar que nós não vemos tanta diferença no modo de alto desempenho. A pontuação lá chegou a ficar pior em alguns momentos, batendo apenas 10.790 pontos. E não é só na CPU. Para você ter uma ideia, no 3D Mark, quando estressamos a GPU dele, a diferença entre os dois modos foi de menos de 30 pontos, com o melhor resultado sendo 1.141. Parece que o modo equilibrado já consegue extrair praticamente tudo do processador e mudar para o alto desempenho só aumenta a temperatura mesmo. Ou seja, no geral, o desempenho dele se manteve estável independente do modo térmico escolhido. Então, a melhor experiência você consegue no equilibrado. E por falar em desempenho, vamos falar de jogos agora. Em lançamentos mais recentes, testando o Black Myth Wukong no médio e o Cyberpunk no alto, o notebook conseguiu manter bem aquela faixa de 60 a 65 quadros por segundo. No Black Myth, inclusive, eu não usei nenhum tipo de escala de resolução, então ele estava de fato em Full HD. No Cyberpunk, você consegue até brincar um pouquinho mais com o Ray Tracing no baixo, se deixar o DLSS no automático. Para estressar um pouco mais a CPU, eu resolvi abrir o GTA V e o Red Dead Redemption 2, já que grandes mapas costumam também dar mais trabalho para o processador. No GTA, os testes de benchmark dele fizeram uma média de 120 quadros por segundo com a resolução em Full HD no Ultra. No Red Dead, eu consegui jogar de forma mais confortável com uma variação um pouco maior entre 50 e 60 FPS. Meu único ponto de atenção aqui é que por mais que os games tenham rodado bem, no caso do Cyberpunk e do Red Dead, às vezes eram perceptíveis
alguns travamentos rápidos, mas não foi nada que piorou muito a minha experiência. No geral, realmente foi tudo muito bem. Eu só acredito que esses travamentos tenham ocorrido por conta da grande quantidade de informações no mapa. O GTA V, por exemplo, tem lá aquele mapa enorme, mas é um jogo de 2013, então naturalmente ele vai rodar mais fácil. Já o Cyberpunk, além de ser mais recente, ele tem gráficos mais pesados e a densidade populacional é maior, o que não vai ajudar tanto no desempenho. De qualquer forma, repito, não foi nada que influenciou negativamente a minha experiência. Em relação à temperatura, inclusive, mesmo ligado direto na tomada, eu achei que o notebook conseguiu se manter bem resfriado. Claro, quando abrimos os jogos, as fãs vão ligar e ele vai ficar mais barulhento. Só que assim, não é o pior que eu já vi, porque existe o Nitro 5, e também se manteve resfriado ali, o teclado ficou confortável de usar. Olha, com tudo isso dito, dá sim para dizer que esse Lenovo Lock com a RTX 3050 de 6 GB é uma opção muito interessante para jogar. Ele é equilibrado e aparece num preço bom, por volta dos R$5.000 atualmente. Pertinho lá dos seus concorrentes principais, como o Dell G15 e o Nitro V. A única questão mesmo é a tela, que é a pior entre eles. Então o ideal é encontrar o Lock um pouquinho mais barato. Outra alternativa é o Legion Slim 5i, que embora resolva o problema da tela ruim desse Lock, está numa categoria acima, hoje próximo dos R$6.500. Minha indicação é que você fique de olho, porque esse Lock já teve também preços menores. E como o Black Friday está aí chegando, eu aposto que ele deve aparecer por valores mais atraentes nas próximas semanas. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Me contem aqui embaixo o que vocês acharam e também não esquece dos links na descrição, de dar o like e de se inscrever aqui no canal. Por hoje é só, até a próxima!